Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com Alessandro Viegas. Euzinha, esperando o Facebook notificar vocês para vocês aparecerem aí nessa live de férias. Já notificou, apareceu Fabiana. Vamos lá. Acho que é Edivanda ali no cantinho. Bom dia, lindona. Fernanda, bom dia. Mileide. Monique. Tá aparecendo um monte de gente rápido. Ulisses. Vambora lá, gente. Bom dia, Monique, Rosana, Eliseu, Ronaldo, Ilquias, Daniele, Tiago, Grazi, Jael, Jéssica, as crianças da família. Bom dia, Marise. Bom dia, Néia. No meio do bom dia, hein? Milena, bom dia. Sua atitude é o que faz toda a diferença. Bom dia, Simone Filipes. Beba água, gente. Tá muito calor. Alcilene, bom dia. Bom dia, Gilda, Andressa, Vanessa, Carlinhos, Maria Clara, Daniel, irmã da Gilda. Vamos lá. Gilda, ó. O livro da Elane já tá aqui comigo, tá? Fala comigo lá no WhatsApp. E tem uma coisa que você me pediu, que aí eu preciso voltar lá na conversa. Dá um oi pra mim. Alessandra, minha xará, bom dia, lindona. Vamos lá, tá aparecendo um monte. Magali, bom dia. Gabriela, bom dia. Vou aproveitar para dar bom dia para Gabriela, a família toda. Luísa, família toda. E já pedi oração pela mamãezinha delas, a Clara. Vamos lá. Ai, ai, ai. Gente, Provérbios capítulo 12 e capítulo 13. Hoje é aniversário do reverendo Bruno, hein? Vai dando parabéns aí pra ele. Acabou de me notificar aqui o Facebook. Marise, eu acho que eu te dei bom dia. Fabiana Machado, bom dia, lindona. Tô voltando aqui porque apareceu um monte de gente aqui me dando bom dia. Vambora lá. Então, Solange, não sei se já tá aí. Priscila Melo, bom dia, lindona. Regina Célia, bom dia, irmã. Bom dia pro irmão Guaraci. Jocilene, bom dia. Deise Souza, vamos lá. Anderson e Alessandra, isso eu sei, a Alessandra fez aniversário esses dias, minha xará. Então, um abração aí pra você, lindona, com esse nome bonito. Vamos lá. Valéria Reis, bom dia, lindona. Bom dia aí pro Anderson também. Jocilene, já falei. Vamos lá então, gente. Provérbios capítulo 12 e capítulo 13. Esse mês de janeiro, a gente tá fazendo essas lives de férias, tá? Bom dia, Sandra Carvalho. E a gente, você que tá assistindo no YouTube depois, tá? Eu vou dando esse bom dia inicial e conversando ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu dou uma paradinha e lá no final a gente fala, tá? Mas você que já tá me assistindo nesse momento, então orações pela Clara, orações pelo Tauan, vai anotando aí, tá? Orações pela Cris, né? Esposa do irmão Ivan, que ele já está com o Senhor, vamos orar por ela. Bom dia, Vera Lúcia. E por toda a família do Ivan, pelas filhas, tá? Continuar orando pelo Filipinho, certo? E orando por toda essa conjuntura, né? Que a gente tá passando aí. Ontem eu estava assistindo o pastor Lucinho, né, lá da Lagoinha, lá de Minas, e aí ele atentou para uma coisa, né? Vamos orar por esse mês de janeiro, né, para que não aconteçam
as coisas que acontecem na natureza em janeiro, que costumam acontecer, né? Aqui no Rio, aquelas chuvas torrenciais, em Minas e tal. Então vamos orar, tá? Também nesse sentido. Hoje é aniversário do irmão Genesi, ó. O esposo da irmã Jurema Lindona. É aniversário da Duda. E aí, ó, filha da Daina, tá bom? E do Bruno também. Então vai dando parabéns aí, gente, para esse pessoal lindo. Então agradecer também pela vida dessas pessoas, tá? Então vamos orar, né, pelas famílias enlutadas. Eu quero deixar bem claro aqui. Aí as pessoas dizem, Alessandra, você, né? Claro que a gente não agrada todo mundo, então eu preciso falar isso aqui. Então algumas pessoas, Alessandra, você chega lá rindo, você chega lá, né, desse jeito. Gente, a Bíblia diz que a gente precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu sou gente, tá? Mas ao mesmo tempo, eu tô aqui para trazer uma palavra de conforto que me conforta ao mesmo tempo, tá? Então hoje, por exemplo, eu tô entrando atrasada porque mais aconteceu de novo uma experiência que eu já tive, né? Eu precisei sentar para tomar café com o mozão, né? Com Deus, para ser ministrada no meu coração, para estar aqui na live. Então, é importante que você entenda isso, tá? Eu sou uma pessoa com falhas também, mas eu tô aqui para trazer uma palavra de conforto, de carinho, de incentivo, de ensinamento, né? E não é que eu seja insensível à dor das pessoas. Eu tenho orado a Deus, inclusive eu fiz uma poesia, né? Anteontem, que eu fiquei muito tocada com a questão da morte do irmão Ivan, porque a gente ficou orando, e é corpo. A Bíblia diz que nós somos corpo. E se um membro sofre, né? Todos sofrem com ele. Tanto que eu não consegui fazer a live da quarta-feira, né? Então, é importante que se entenda isso. Tá bom? Eu achei a necessidade de falar isso nessa manhã. Porque, e até quando eu falo, vá à praia e tudo, e aí a pessoa, é doida, né? Mandando ir para aglomeração. Eu não tô mandando ninguém para aglomeração nenhuma, né? Até porque, graças a Deus, a praia aqui tá muito tranquila. Então, se você for 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, tá? Você não vai ver quase ninguém lá, tá? E você vai levantar sua imunidade, porque você tá recebendo sol, né? E você tá ao ar livre. Ontem eu vi um médico falando isso, né? Isso são vacinas naturais. O hormônio, né, que a gente chama de vitamina D, e você estar ao ar livre. E outra coisa, e você caminhar na areia. Não é caminhar de tênis, não. Você caminhar na areia ou você caminhar na grama, tá? Isso vai te tirando todo o estresse, e isso ele fala isso, esse médico. Isso é vacina natural do organismo para fortalecer a gente, tá bom? Vamos embora lá então, ditas essas coisas. Provérbios capítulo 12 e capítulo 13. Quero fazer com vocês o roteirinho que eu fiz aqui, né? Porque são muitas coisas. Então, você que está lendo junto comigo, tá? O livro de Provérbios é uma riqueza enorme. Então, às vezes, como eu falei na primeira live, você vai ficar num versículo, né? E aquele versículo vai falar o teu coração aí bastante, tá? Alguém está dizendo que travou, então eu parei aqui na Vera Lúcia, vou dar bom dia no final e vamos embora. Outras pessoas vão dizendo aí se travou, se tá tudo bem. Pode ser a internet na casa da pessoa e não a minha, né? Desculpe. Vamos lá então. Ó, vamos começar Provérbios com a mesma coisa que a gente fez no verso 10, no capítulo 10 e capítulo 11. Então, os versículos que tem a palavra Senhor, aquele Senhor todo em maiúsculo, né, que você já sabe. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 12, versículo 2. Depois eu volto para o versículo 1, porque ele é muito importante, tá?
Provérbios capítulo 12, versículo 2. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, más, feminino plural de mal, aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Então, como eu falei ontem, Provérbios capítulo 12 e capítulo 13, que é o que a gente está vendo hoje, faz parte de um bloco que começa no capítulo 10 e vai até parte do capítulo 22, fazendo antíteses. O que são antíteses? São esses jogos entre opostos, essas oposições. Então, a maioria dos versículos vai trabalhar com oposições. No caso aqui, qual é a oposição? Aquele que faz o bem e aquele que tem as intenções más, malvadas, que tem o mal no seu coração. Outra antítese. O que faz o bem, acontece o quê? Alcança favor do Senhor. E o que tem as intenções malvadas, o Senhor condena, tá? E aí, nessa sabedoria do antigo Israel, né? O que é esse Senhor que condena? Né? Esse Senhor que não se agrada. E aí, claro, a gente está debaixo, né, de uma teologia ali muito baseada também no Deuteronômio, né? Daquele que se você começa a ver as coisas acontecendo na vida da pessoa, né? Então, aqui está se referindo a isso, tá? Então, quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem intenções más, esse o Senhor condena. Então, o livro de Provérbios, ele está sempre avisando. Não se esqueça lá do meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, tá? Aqui deu uma parada no meu filho, né? Ele já está falando diretamente, tá bom? Mas ele vai falar do filho, do jovem, hoje vai falar da criança, tá? Então, vamos lá. Capítulo 12, versículo 22. Olha que interessante. Você que participou da live de ontem, o capítulo 12, versículo 22, está ligado ao capítulo 11, versículo 1 e capítulo 11, versículo 20, que são coisas que o Senhor detesta e são coisas em que o Senhor tem prazer. Olha lá. 12, 22. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer, né? Então, eu era mentirosa, gente! E aí eu falava as coisas, né? E tal. Mas foi você não, né? E a mentira é algo muito sério, né? E aí isso foi uma das coisas que Deus trabalhou no meu coração muito, 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 quando eu entendi, né, que a vida com Jesus, a vida com Deus é uma vida nova, né? Então, sempre falar a verdade, sempre falar a verdade, tá? A verdade é o prazer de Deus. Olha só. Não, aqueles que praticam a verdade são o prazer de Deus, tá? E aí tem a ver até com o que eu falei agora no início, né? Eu tá com o rosto assim, tá com, né, com a face boa e tal, e isso não é porque eu sou insensível, isso não é falsidade para estar aqui, tô rindo para você. Não, isso é verdade, né? Então, Deus ministra o meu coração para que eu fique bem, para que eu venha para cá falar com você, tá? Vamos embora lá. São esses dois versículos que tem a palavra Senhor aí, tá? Capítulo 12, verso 2 e capítulo 12, verso 22. Agora, vamos falar de um tema que tem aqui, tá? Que tem 4 versículos, 1, 2, 3...
4, exatamente. No capítulo 3 no capítulo 12 e 1 no capítulo 13. Vai falar do preguiçoso, tá? Vamos lá. Ó, capítulo 12, verso 11, não vai aparecer a palavra preguiçoso, mas vai nos introduzir no assunto. Então, olha para cá. Capítulo 12, versículo 11. O que lavra a sua terra terá pão em abundância. Mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Então, a gente não deve correr atrás de coisas sem valor, atrás de coisas vazias. Deixa eu ver se é o que está aqui na King James, capítulo 12, verso 11. Pois é. O oposto de trabalho, desculpa eu sair da câmera. O oposto de trabalho, diz a King James, produtivo é a busca por pessoas vãs ou ilusões, como esquemas de enriquecimento rápido, jogo ou ociosamente esperar pela chegada do sucesso, né? Então o sucesso não chega se você não trabalhar. O dinheiro não chega se você não trabalhar. É isso que ele está falando aqui. O que lavra a sua terra terá pão em abundância. Mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Então não se deve ficar ocioso, né? E deixe-se correr atrás de coisas sem valor. Aí sim, agora vamos para a palavra preguiçoso que apareceu aqui mesmo, tá? Capítulo 12, versículo 24 e 27. Olha só. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Olha só. O homem que se esforça, né, esse vence. Né? Mas o preguiçoso, né, vai acabar tendo que fazer trabalho forçado. Vai acabar tendo que ser forçado a fazer coisas porque ele não quis fazer quando deveria fazer, tá? Versículo 27. O preguiçoso, olha esse, não assará a sua caça. Ou seja, ele caça, mas ele não assa, né? Ele não termina seu trabalho. Ele não termina o seu trabalho. Mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Olha isso, gente. O bem precioso do homem é ser esforçado. Então, quem tem dificuldade de terminar as coisas, né? Eu luto com essa dificuldade. Quero ser muito sincera com você. Né? E aí a procrastinação. A Milena tá aí, né? E ela me ajudou muito numa live em que ela falava, né? Anote as coisas e vai fazendo, vai ticando, né? Tic, 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 tic. E aí eu fui me sentindo melhor, e aí eu anoto as coisas, eu vou fazendo as coisas, tá? Você tá vendo a minha biblioteca? Ah, sim, mas se você olhar o que tem aqui em volta, né? Porque eu tô naquele processo de destralhamento. Então já arrumei o quarto, aí agora tô nas roupas, vou separar roupa para dar, roupa, né? E tal. Já fiz o destralhamento na sala, joguei 3 bolsas de papel fora. E aí, isso é muito importante. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente está tratando da nossa alma. A gente está tratando das nossas dificuldades de terminar as coisas. Então, você que tem isso também, vamos tratar junto, tá? Então, começar uma coisa e se esforçar para terminá-la. Senão a gente entra nisso aqui, tá? No preguiçoso que não assa a sua própria caça. Ou seja, ele começou, mas ele não termina, né? Então, a gente tem que tratar isso aí, tá? Terminar aquilo que a gente começou. Então, é importante. Você precisa entender que eu não sou perfeita, eu tenho minha dificuldade. E a live me trata também. Capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será
atendido. Então, o preguiçoso, ele deseja as coisas, mas ele não faz, então ele não tem. Mas aquele que se esforça vai ter o seu desejo atendido. Por quê? Porque ele faz a sua parte. No domingo, eu estava almoçando lá na casa do pastor Gessé, né? Beijo, pastor Gessé, irmã Lena, pastor Flávio, Milena, Arthur, Heitor, Isabela, vambora, todo mundo, né? Fabinho tava lá, Fabinho, Xander, Eduardo, Bernardo. Bom, e aí a gente começou teve uma hora que a gente falou sobre o Isaías 40 lá, o final do Isaías 40, versículo, né, 30, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por que renova a força? Porque se esforça. Não é isso? Eu preciso renovar a minha força quando eu me esforço e aí eu preciso de mais força. E diz lá o quê? Que os que esperam no Senhor fazem o quê? Voam, correm, caminham. Então, quem espera no Senhor não espera parado. Quem espera no Senhor espera se esforçando, fazendo a sua parte. Voa, corre, caminha. Não é isso que está escrito lá? Pois é. Vambora. Então, vimos aí o preguiçoso. Capítulo 12, verso 11, 24 e 27. Capítulo 13, verso 4. Vambora. Agora é o seguinte. Existe uma antítese muito importante no capítulo 12 e um versículozinho do capítulo 13. É essa relação, né, antitética, essa relação oposta, essa relação contrária entre o tolo e o sábio. E aí vem a palavra tolo, ou a palavra insensato, ou a palavra estúpido, né, que é a mesma palavra lá do hebraico, tá? E aí, ó, a gente já começa no capítulo 12, versículo 1. Volta comigo lá, tá? Beba água. Não sei se a Aline tá aí, mas já deve estar. Então, Aline, ó, beba água. Vamos lá. Desculpa. Quero aproveitar e mandar um beijo pro Vinícius aqui no meio da live. Vinícius, beijo pra você da Alessandra Viegas. Euzinha. Vamos lá. Você que me assiste já conhece Vinícius, né? Bom, quem ama a disciplina, capítulo 12, versículo 1. Você que está entrando agora, Provérbios capítulo 12 e capítulo 13, a gente está salteando os versículos. Então, capítulo 12, verso 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é tolo, é insensato, é estúpido, tá? Então, quem ama a disciplina. E quem é que ama a disciplina? Aquele que quando é repreendido não fica igual o Zé Buscapé. Você lembra desse desenho? Do Zé Buscapé que e ficava resmungando? Então, quem ama a disciplina não fica resmungando. Sabe que aquele que o está disciplinando, seja o próprio Deus que às vezes nos disciplina com as situações da vida, ou seja, alguém que tem liderança sobre nós, né? Ou seja, né, você adolescente, jovem, criança, seja o papai, a mamãe, a vovó, a titia, a professora, o professor, o pastor, a pastora, tá? Então, quem ama a disciplina não é aquele que fica resmungando e que fica rebatendo, tá? Quem ama a disciplina, ele diz, ama o conhecimento, ama crescer, né? Mas o que odeia a repreensão é tolo, tá? E vamos falar mais um pouquinho de tolo e depois eu quero ler o que essa palavra tolo é no hebraico aqui, tá? King James fez um comentário muito legal, bem interessante. Capítulo 12 ainda, versículo 15.
O caminho do insensato, ou o caminho do tolo, ou o caminho do estúpido, parece reto aos seus olhos. Então ele está tão cego que ele acha que aquilo está reto, aquilo está certo, tá? Mas o sábio ouve os conselhos. Então, o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O sábio é aquele, tá, que está sempre ouvindo. O sábio é aquele que não se acha sábio. Lembra no dia que eu fiz a comparação da sabedoria grega com a sabedoria, né, judaica do antigo Israel, né, a antiga Grécia, o antigo Israel? Na sabedoria grega, eu só sei que eu nada sei. Então, a partir do momento que eu sei que eu nada sei, eu quero aprender mais, né? E a sabedoria de Israel é esse sei que nada sei nas minhas atitudes, não só no meu intelecto, mas nas minhas atitudes, né? Então, eu vou sempre ouvindo mais. Tá? Ah, não quero saber. Ih, tá longe da sabedoria, tá? O sábio sempre ouve mais, sempre quer aprender mais da vida. Não só de ter conhecimento, mas de conhecimento da vida, de ser alguém melhor, tá? Verso 16 do capítulo 12. O insensato, ou tolo, ou estúpido, mostra logo a sua ira. Ah! Sabe? Pois é. Mas o prudente ignora os insultos. Sabe aquela? Quando alguém tá... Provérbios capítulo 15, né? Deve ter vindo aí na sua cabeça, porque veio na minha. A resposta branda desvia o furor. Pois é. Então, a pessoa tá... e você... Ou você responde brandamente. Você não entra, né? Como a gente fala hoje, né? Na pilha do outro. Né? O outro tá lá igual Duracell. E você, Rayovac, né? Que é uma pilha boa, mas a Duracell dura muito mais. Você tá lá, nem sei mais se tem essa marca. E você tá lá, tá? Então, não entre na pilha do outro, né? Não entra na ira do outro. Então, o insensato mostra logo a sua ira, né? Aquela história, não pisa no meu pé não, né? Quem está no caminho com Jesus e em Jesus, não tem essa de não pisa no meu pé. Eu sou crente, mas não sou bobo, hein? Preste atenção, é preciso agir com sabedoria, tá? Eu não vou deixar também que o outro me humilhe, né, e tal, mas saber responder com as palavras certas, da maneira certa. Porque às vezes a gente responde com as palavras certas da maneira errada. E aí também não adianta nada, tá? Então o capítulo 12, verso 16, diz que o prudente ignora os insultos. Até ignora, né? É o pessoal do deixa disso, tá? Nesse sentido, eu sou um pouco assim também. Eu sou aquela que leva o desaforo todo para casa. Eu não... Mas isso aí já é meu. Eu sempre fui assim, nunca gostei de briga, nunca gostei desse negócio, né? Então, afasto, tá? Vamos lá. Tenho dificuldade enorme de responder, né? E todas as vezes que eu respondo eu me sinto mal, que eu respondi. Agora eu nem, né? Eu já aprendi a escutar e ficar quieta. Mas eu sou transparente, então às vezes a minha cara mostra, né? Que eu não gostei e tal. Então, quem me conhece mais... Alessandra! Aí eu tento, né? E aí depois a gente pede perdão e fica tudo bem, né? Bom, capítulo 12 ainda, versículo 23. Aquele que é prudente oculta o conhecimento. No sentido aqui... oculta o conhecimento das coisas que ficou sabendo, né? É o contrário do mexeriqueiro lá, que a gente falou ontem, tá? Mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Então, por que ela falou que conhecimento aqui é isso? Porque a outra parte do versículo está mostrando, tá?
O que é insensato, fala bobagem, fala dos outros, fala tolice. Mas o que é prudente, oculta o conhecimento das coisas, né? Ficou sabendo? O prudente não tem essa fala, tá? Vamos orar pelo irmão que fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. A irmã que fez aquilo, aquilo, aquilo. Isso não é prudente. Se eu fiquei sabendo que, né, o fulano ou a fulana fez isso, 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 eu vou orar, né? Eu vou guardar para mim, eu já falei isso ontem. Ou se Deus tocar no meu coração, Alessandra, vai lá, conversa com aquela pessoa, tal. Eu vou lá conversar com a pessoa e não com as outras pessoas. Bom, e aí olha o que a King James fala acerca da palavra hebraica, tá? Para esse tolo, para esse insensato, para esse estúpido. Diz assim: em Provérbios, essa palavra insensato se refere a alguém que é moralmente deficiente do ponto de vista de ser capaz de fazer juízos morais razoáveis. Ele se recusa obstinadamente a fazer escolhas morais, não escolhendo o bem nem rejeitando o mal. Ele se nega de maneira arrogante a receber instrução moral e a aprender com os próprios erros, né? Aprender com os próprios erros é ótimo. Aprender com os erros dos outros é melhor ainda, né? Eu aprendo com os erros dos outros e eu não cometo os meus próprios, tá? Mas se eu cometo os meus próprios, aprendo com eles também. Bom, o insensato é caracterizado pela insensatez, uma corrupção moral interna que deixa o insensato impotente para fazer julgamentos morais razoáveis na vida. Enquanto ele ainda é jovem, há esperança de afastá-lo da sua insensatez. Porém, mais tarde na vida, o insensato é irrevogavelmente marcado por sua insensatez. Sua deficiência moral se manifesta em questões de fala, né? Fala muito ou fala o que não deve, ou não fala do jeito que se deve falar, da moralidade, da disciplina, da religião e da vida diária. Ele fala aquilo que é errado ou fala na hora errada, como eu disse, e é rápido em mostrar a sua ira, como o versículo que a gente leu, e a recusar solução. Então, esse é o tolo, esse é o insensato, esse é o estúpido, tá? Muito bem. E aí, já que a gente fala desse tolo, né, que fala muito ou fala na hora errada, vamos pegar 2 versículos sobre fala e eu até uni um ao outro aqui, ó. Você tá vendo que eu tô pintando, né? Então eu uni o capítulo 12, verso 18, com o capítulo 13, verso 3. Ó, tá dando pra você ver? Eu liguei aqui uma setinha entre um e outro, né? Alguém tá dizendo, coloque um guardião na minha boca, né? O Salmo diz isso, se eu não me engano, é o Salmo 41, ou é o Salmo 39. É o Salmo 39. Salmo 39, versículo 1, tá? Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça, né? A outra versão diz, colocarei um guardião à minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. E ele continua falando, imudeci em silêncio. Tá? Então, colocarei um guardião na minha boca. Né? Bom, então capítulo 12, verso 18, diz assim, palavras precipitadas são como pontas de espada. Ai, ai, ai. Mas as palavras dos sábios são remédio. Então, como têm sido as minhas palavras, né? A gente precisa refletir sobre isso, né? As minhas palavras têm sido remédio ou as minhas palavras têm sido pontas de espada?
É muito sério isso, né? É isso que eu tô falando. Aí você pega um versículo desse, e esse versículo é para levar para a vida, né? Esse versículo aqui é para colocar no espelho, né? Ou na porta da geladeira, ou na frente ou no cantinho da tela do computador, num lugar em que você vá muito, né? E eu vá muito durante o dia, né? É uma máxima. Provérbios tem essas máximas. Por isso que é muito complicado até fazer uma live sobre os capítulos inteiros, ou você ler aquele capítulo inteiro de Provérbios e você absorver tudo num dia só. Não dá. A nossa mente, e claro, o Espírito Santo também vai nos direcionar, tá? Que versículo ou que versículos, né? De que versículos eu preciso me apropriar hoje? Que versículos estão me tratando, né, hoje? Ou vão me tratar amanhã, ou depois, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Porque Provérbios é um livro para ser lido sempre, tá? O tempo inteiro precisa ler, tá? Bom, vamos lá. Então, as minhas palavras são como pontas de espada ou são remédio, né? Bom, e capítulo 13, verso 3. Quem vigia as suas palavras, é o do guardião na boca, né? Conserva a sua vida. Quem vigia as suas palavras, conserva a sua vida. Mas o que fala demais, arruína a si mesmo, né? Então, 2 versículos, ó. Um sobre como é que eu tenho falado, que palavras têm saído da minha boca. E o outro sobre quanto eu tenho falado. Se eu tenho falado pouco, se eu tenho vigiado naquilo que eu tenho falado, ou se eu escancaro e falo demais, né? Então, Provérbios, ele está nos ensinando, né? Ele sempre ensina, né? A palavra de Deus é um negócio maravilhoso, gente. Eu vou te falar, tá? Bom, então tá saindo bastante comentários aí. Daqui a pouco eu vejo aqui, a gente já tá indo pro final, tá bom? Bom, agora quero ler com vocês capítulo 12, versículo 4, que fala da mulher virtuosa. Vambora lá. Então, ó, vamos. Capítulo 12, verso 4. A mulher virtuosa, e mulher aqui é esposa, tá? É a coroa do seu marido. Não é a coroa, não importa se ela é a coroa, não é a coroa Alessandra, não, de cabelo branco, não, gente. Falar nisso, deixa eu fazer um parênteses. Eu acho tão engraçado quando teve alguém que fez um comentário aí um dia, né? Aí falou assim, nossa, olha, muito bom ouvir essa senhora, né? Falando aí. Claro, né? Olha pra mim, então, cabelo branco e tal, né? Mas eu não sou senhora, né? Porque eu não sou casada, né? Então, mas é estranho me chamar de senhorita, né? Porque vê o cabelo, já vê, né? O rosto e tal. Vou fazer 50 anos, né? Daqui a 2 meses, menos de 2 meses. Mas eu não me sinto a senhora, né? Essa senhora, né? Porque para mim essa senhora é já 80 anos, mas tudo bem, fechei o parêntese. Bom, então, mulher aqui é a esposa, tá? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. É aquilo que dá autoridade ao seu marido, tá? Coroa aqui nesse sentido, tá? É aquilo que mostra o quanto o seu marido é honrado. Mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Quando a gente fizer a live do Provérbios 31, eu vou falar um pouco mais sobre essa mulher virtuosa. Mas alguns aqui já sabem, Edivanda conhece a palavra, porque eu fiz uma live sobre isso. A palavra no original ali, para virtuosa, é a palavra hebraica Ha'il, tá? Que seria, transliterando, H-A-Y-I-L, tá? Esse H forte, né, do inglês, do alemão, Ha'il. E essa palavra,
no original hebraico, não é virtuosa, tá? Essa palavra no original hebraico é corajosa ou corajoso, porque Rail é um adjetivo masculino e que é utilizado para mulher, mas que também é utilizado para homem, tá? Então, poderosa, vou botar no feminino, que a gente tá falando de mulher, tá? Mas isso tudo vai pro homem também. O homem também é Rail, tá? Então, poderoso, poderosa, corajoso, corajosa, forte, tá? Cheio de poder, cheia de poder. Cheio de força, cheia de força. É isso que é Rail, tá bom? Então, uma mulher corajosa, uma mulher cheia de força, uma mulher cheia de poder, mostra o quanto o seu marido é honrado, é a coroa dele, porque o seu marido também é isso. Forte, corajoso, cheio de poder, esforçado, tudo, tá? E aí essa palavra virtuosa vai aparecer no francês. E na hora de traduzir para o português, aí veio a mulher virtuosa. Aí você entende que mulher virtuosa é virtuosa, tal. Não é nada disso, tá? Desculpa, É claro que uma mulher cheia de força, cheia de poder, cheia de coragem, ao mesmo tempo, não é uma mulher que vai jogar a casa abaixo, tá? É também uma mulher sábia, né? É também uma mulher que se espelha, nas coisas que o marido também é, tá? Então é isso que é o sentido aqui. Então ela é a coroa do marido. É ela que mostra o quanto ele também é forte, também é cheio de poder, também é honrado, tá? Então, vamos tentar desconstruir isso, tá? De que a mulher virtuosa é a mulher, olha, ela é tão mansinha, ela é tão isso, ela é tão... Na verdade, não é a mulher, não é nada disso, mas é a mulher cheia de força e cheia de poder, tá? Por que eu tô falando isso assim, dessa forma, né? Com ênfase. Eu estudei isso durante 5 anos para trabalhar lá o capítulo 3 de Ruth, e é a palavra que vai aparecer lá em Ruth, né? Quando Boaz diz: toda a cidade do meu povo tá sabendo que você, aí na sua Bíblia, né? É uma mulher virtuosa. Não, é uma mulher forte, porque ela trabalhava o dia inteiro e a tarde toda até anoitecer para levar comida para a sogra e para ela também. E todo mundo tá vendo o que tá acontecendo na vida da Ruth, né? E sabe quem é ela, né? Então, presta atenção quando estiver lendo a Bíblia, tá bom? Então, mulher virtuosa é isso. É essa mulher forte, essa mulher corajosa. Entrou no casamento porque é corajosa. Então, agora vai encarar e vai embora junto com seu marido lá, os dois juntinhos. Ele é forte, ela é também. Ele é corajoso, ela é também, tá? Ele é cheio de poder, ela é também. E é assim que a coisa vai caminhando, tá? Aqui no livro de Provérbios. Bom, muito bem, dito isso, vamos para o finalzinho. As máximas, algumas máximas aqui que falaram ao meu coração e espero que fale ao seu também, tá bom? Capítulo 12, verso 3. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Ninguém se estabelece pela maldade. Onde há maldade, não há estabilidade, tá? Então, isso é uma máxima bem forte, né? Capítulo 12, versículo 9. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Eita pancada! Então,
Melhor é ser modesto, né? Fazer o seu trabalho, do que eu sou e não tenho o que comer, tá? Capítulo 12, vamos lá. Verso 14. Isso aqui até adágio transformou-se em adágio popular, tá? Se você prestar atenção, né? Tem vários provérbios que se tornaram adágios populares, né? O adágio popular vai vir, ó, vamos ver aqui. Capítulo 12, verso 14. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz. Então, aquilo que eu digo, né? Me farta do bem daquilo que eu digo. E o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O que as minhas mãos fizerem, eu receberei de volta. O que eu falo, eu recebo de volta. Aí tem aquele adágio, né? Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Você falou aí. Então, esses adágios populares, muitos deles são baseados no livro de Provérbios, tá? Então, cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O que eu falo, eu me farto daquilo que eu falo, e o que eu faço, eu recebo de volta. Toda ação tem uma reação. Bom, capítulo 12, versículo 25. Olha. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. A ansiedade no coração abate, mas uma boa palavra traz alegria. Então, de novo, Provérbios capítulo 12, verso 25, né? Eu até marquei, ó. Eu até fiz um... Tá vendo aqui? Tá? Porque é isso mesmo. Então, que as minhas palavras, que as suas palavras sejam boas, tá? Para levar remédio, para levar alegria a quem tá ansioso. Ainda mais nesses dias aí, né? Que tem muita gente aí com ansiedade devido a tudo que está acontecendo. Então, que a gente tenha uma boa palavra. E se é a gente que está ansioso, que a gente busque aqui, ó, uma boa palavra, tá? Ou que a gente ore a Deus, né? Senhor, envia a mim alguém que tenha uma boa palavra, né? Para que eu possa ter alegria, tá? Para que toda ansiedade seja trocada por alegria. Capítulo 13, versículo 7. Vamos caminhar para o final. Diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Então, uns se dizem ricos não tendo nada. Esse é o feliz, tá? E outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Solange, mãe da Isabela, colocou a gente vai falar já da criança aqui. Colocou, o penúltimo versículo do capítulo 13. E aí, Solange colocou lá um post, né? Aí era era um garotinho chamado Bira e o outro era um garotinho chamado Enzo, né? Nada contra quem chama Bira e quem chama Enzo, tá? Mas só é um nome fictício, né? Aí o Bira, né? Com uma... Muito engraçado, criança, com o estilingue aqui pendurado no pescoço, só que aquele shortinho, né, tudo sujo lá. Aí o Bira brincava na rua, o Bira espiava as mulheres lá, espiava, né, fechadura, fazia travessuras normais de criança, né? O Bira fazia isso, fazia aquilo, o Bira chegava em casa todo sujo, né? O Bira lá não comia grandes coisas e tal, família brincava de carrinho de rolimã, tal, sei o quê. Aí, e o Bira era feliz, né? Feliz da vida, era pobre e feliz da vida. Aí aparece a outra criança, né? Que deram o nome lá fictício de Enzo. Aí todo arrumadinho, né? Aí esse aqui, o Enzo, né? Não, ele não brinca na rua,
né? Ele tem videogame tal, é brinquedo tal, ele tem não sei o quê. Ele não é repreendido, a mamãe, o Bira toma coça, né? Quando faz coisa errada. E esse, não, a mamãezinha dele tá sempre ali, agradando ele em tudo, aí dizem no final, e esse é infeliz, né? Tá sempre insatisfeito. Então, isso infelizmente, né? A gente tá brincando, mas isso é algo muito sério, né? A gente vê crianças infelizes, crianças insatisfeitas, né? O J.B. Carvalho fala isso, né? Numa lá das suas pregações, de que o suicídio já está provado isso, tá? O suicídio é um evento, vamos chamar de evento, tá? Das classes A e B, tá? Das classes dessas crianças que tiveram tudo, adolescentes, jovens, né? E que aí fica insatisfeito e aí quer tirar a sua vida. Aí ele diz, as classes C, D e E, tá? E pessoal, principalmente D e E, né? As classes que gente muito pobre, ele fala assim, pergunta uma criança lá da seca do Nordeste ela tem vontade de se matar. Não tem, não. Pergunta uma mãe lá que tem 5 filhos e que sai na seca e vai buscar água lá no açude, lá longe, e não tem direito o que comer, e mistura farinha com mel, bota para as crianças comer, não sei o quê. Não acontece. Porque a luta pela vida é diária. O objetivo de viver, tá? Agora o outro que sempre teve tudo, não sei o quê, ele não tem o objetivo de viver. E a gente precisa pensar muito nisso, né? Ah, eu não tive, então vou dar pro meu filho o que eu não tive. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vamos lá. Aí você vai dizer, Alessandra, você não tem filho. Mas eu observo. E eu sou professora há 30 anos e eu lido com isso aí. Qualquer ventinho cai. Alguém tá dizendo isso aí. Pois é. Bom, uns se dizem ricos sem terem nada e outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Esse foi o capítulo 13, versículo 7. Capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Então, com quem eu tenho andado, né? Aí ele também fala, pastor, né, o J.B. Carvalho, eu sou o resultado das 5 pessoas com quem eu mais me relaciono, né? Então, se essas 5 pessoas com quem mais eu me relaciono são sábias, né, eu vou ser sábio. Se são tolas, eu vou ser tolo. Se uma dessas 5 pessoas com quem eu me relaciono mais é Deus, então a imagem e semelhança de Deus vai estar cada vez mais em mim, tá? E para fechar, como eu falei da questão lá da criança, né, do filho, do jovem, do adolescente, capítulo 13, verso 24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Então, o que retém a vara odeia seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Você ama seu filho? Você ama sua filha? Tem que disciplinar. Desde cedo. Porque ele está dizendo aqui. E é aquilo que eu falei. Quando eu não sou mãe, mas sou professora, e eu vi isso, né? Eu tenho 30 anos de magistério. E eu vi direitinho as gerações mudando, né? Eu vi a criação mudando. Eu sou daquele tempo, né? É horrível falar isso, mas é. Eu tinha 19 anos, 20 anos, 19 anos quando eu comecei a dar aula no estado, né? E aí eu me lembro das mães falando para mim, você é a segunda mãe. Isso lá em 1990, tá? Milene, né? Milene Miguel, né? Ela aparece aqui nas lives, tá de férias. Milene foi minha aluna em 92. Uma turminha maravilhosa que todo mundo queria. Deus me deu de presente, né? Porque era a turminha daquelas mães
que quando eu fazia reunião, a mãe dizia na minha cara, você é a segunda mãe. Se precisar, pode beliscar, pode não sei o quê, mas eu nunca fiz isso, né? E me chamem, que eu venho aqui e tal, não sei o quê. Então as crianças respeitavam seus pais, porque eram disciplinadas e respeitavam a mim. Eu não tinha problema, pode perguntar Milene aí. Eu não tinha problema nenhum com o aluno, nada, nada, nada. Alguns anos depois, se eu chamasse a atenção de um aluno de forma delicada, a mãe vinha em cima de mim. Ó, professora, você fez isso, fez aquilo, não sei o que, meu filho, né? E depois começou aquela história, né, de o próprio aluno ameaçar a gente, né? Graças a Deus isso comigo não aconteceu, mas eu via acontecer com outros professores. Aluno mandando a gente ir para um lugar alegre, né? Na nossa cara, sim, entendeu? Eu tive um aluno que me chamava de dona. Qual é, dona? Assim mesmo. O garoto falava comigo desse jeito. Então eu falava, meu Deus, né? Então eu vi, mesmo não sendo mãe, como é que a geração foi mudando. E não é problema da criança, do adolescente, do jovem. O problema está naquele que não disciplinou, né? Que não ensinou. E não era meu papel, não é papel do professor. O professor passa conhecimento, né? E, sabe? Fora outras experiências aí que eu tive que virar mãe mesmo de aluno. Era gente, eu e as outras professoras. Era gente que sentava para conversar, era gente que ficava sabendo das coisas, né? E muitas vezes, muitos recreios, né? Que eu não tive, várias outras professoras também não desciam para ir para a sala dos professores, porque a gente ficava na sala vendo aluno chorar, aluna chorar, contar seus problemas de casa, né? Porque a mãe não estava presente, porque o pai não estava presente, porque eu não repreendi, por aí vai. Muito bem, desabafei um pouquinho com vocês hoje. Vamos dar bom dia para todo mundo e que esses textos de provérbios têm falado muito comigo, né? E que possam falar com você também, tá bom? Na segunda-feira a gente volta aí com o capítulo 15 e 16. Então a gente vai fazendo assim. Pode deixar que até o final do mês de janeiro a gente termina Provérbios. Alguns dias a gente faz 2 capítulos e outros dias a gente faz 3 capítulos. Tá bom? Deixa eu beber água e vamos falar. Quero dar um bom dia para minha prima Fátima, né? Porque ela tá lá na hidroginástica, não tá podendo assistir ao vivo, mas vamos embora lá. Aqui, parei no comentário de Edvanda. Vera Lúcia, dei bom dia. Luiz Cláudio, bom dia, meu irmão. Bruno, bom dia, Bruno. Já mandei beijo aí pra Duda, vamos lá. Gabriela, ó, a Gilda tá dando parabéns aos aniversariantes. Solange, bom dia, minha lindona. Marluce, bom dia. Ana Lúcia tá na Alemanha, então para Ana Lúcia é boa tarde. Vamos lá. Maquinha, bom dia, lindona. Pois é, ó, falei um montão de coisa aí. Maquinha tá aí também, né? Ela vê essa geração de hoje aí, como é que tá esse negócio. Fernanda Reis, bom dia, lindona. Fabiana Machado. Essa alegria contagia até quem tá triste. Pois é, mas essa alegria quem dá é Deus, né? Eu sou gente, hein? Continuo falando isso. Bárbara, como é que você tá, Bárbara? Oração pela Bárbara aí. Ontem ela falou, né? Tá com Covid. A Estela, bom dia, lindona. Vamos lá. Maquinha, alguma coisa que eu disse aí, a Maquinha disse. Como isso é verdade? André Reis, bom dia, meu irmão. Ih, ó, tá a Emilena, tá André, tá todo mundo aí. Clércia, bom dia, lindona. Deise, bom dia, lindona. Beijo pra você, lindona. Vamos lá. Fernanda Silva, bom dia. Deus abomina tolices. Pois é. Renata Santos, bom dia, lindona. Beijo no teu coração. Não levar para frente o que não te pertence. É isso aí. Coloque um guardião na minha boca. Foi Marquinhos que disse.
Tem uma paciente de 90 anos que fala que minhas palavras são remédios para a vida dela. Coisa linda, hein? Maquinha, pois é. Oh, meu Deus, que um dia alguém diga isso para mim também, né? Vamos lá. Altair, que legal, gente! Um beijão para você. Beijão na esposa, no filhão, beijão no... Ai, gente, na família toda. Beijão, beijão. Vamos lá. Demorei para aprender isso, mas graças a Deus, atualmente consigo dar autoridade ao meu marido. Não é fácil, é um exercício diário, porque a vida nos ensina a ser autossuficiente, individualista. Pois é isso daí. Ai, ai, caminhar juntos é bom. Palavra de Deus nos transforma quando a praticamos verdadeiramente. É isso aí. Vamos lá. Ai, que lindo. Você que está no YouTube, eu estou lendo os comentários no Facebook. Então, eu leio alguns, mas nem todos. Vamos lá. Fica com emocional frágil. Pois é, a pessoa que recebe tudo, né? A criança tem que aprender a receber não. Desde pequenininho, porque ele tem que entender que a vida vai ter muitos nãos para ele. Então, se ele só recebe sim, quando recebeu o primeiro não, arrebentou tudo. Aí tira a vida. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Vamos lá. Miriam, bom dia, lindona. Miriam Albino, bom dia. Vamos lá. Solange está desejando um final de semana abençoado. Jocilene, amei esse ensinamento. Oh, glória a Deus. Antônio, bom dia. Ai, ai, que bom. A Bárbara dizendo que esses estudos têm enchido, acrescentado, né? Ensinado a vida dela. Deise Souza, bom dia, lindona. A Bárbara tá bem, tá dizendo que tá bem. E a Luísa tá desejando parabéns a todos os aniversariantes, tá bom? Bem, então vamos lá, pessoal. Continua orando aí, tá? Pelos enfermos. Desculpe. Orando pelos pastores, tá? Que precisam, né? Ter cada vez mais sabedoria, cada vez mais força, cada vez mais coragem. Por todos aqueles que levam uma palavra nesses momentos, tá? Então aí nesse sentido eu peço oração por mim também, que essas palavras alcancem o coração, que essas palavras, que as minhas palavras possam ser remédio, né? Apesar de todas as minhas dificuldades, que seja assim, né? Que Deus me dê a capacidade de realizar isso, ainda que muitas vezes eu falo aqui das minhas dificuldades, né? E eu acho isso muito bom, porque aí você percebe que eu não sou perfeita, né? Então, ó, que a nossa atitude, né, faça toda a diferença hoje, nesse fim de semana. Aproveite bem o seu fim de semana, tá? Faça coisas boas, tenha atitudes novas, ou as suas atitudes velhas que são boas, né? Que você já as tem. Então, ó, beba água bastante, no mínimo 2 litros, você ficar com a pele bem hidratada, mas você ficar com, né? Vá pro sol, durma cedo, acorde cedo, vou procurar falar tudo que o médico falou. Pise na terra, pise na grama, pise na areia, tá? E o que mais que ele fala lá? Se alimente mais de coisas que você descasca, tá bom? De que você quebra, tá? Do que de coisas que você abre embalagem. Tá bom? Faça isso também, né? E é isso. Eu não me lembro das outras coisas, mas no todo é isso que ele fala. Fica perto da natureza. Fica perto da natureza, tá? Sorria! Você está sendo amado. Beijo no teu coração. Excelente fim de semana. Se Deus quiser, a gente está aqui na segunda-feira, tá bom? Beijão da Alessandra.